a incorporação ela sempre esteve presente na bruxaria do mundo todo. Você pode emendar na sua fala, na sua opinião, o porquê que parte do neopaganismo brasileiro tem tanta pedra na mão para jogar contra quem fala que trabalha em incorporação na bruxaria. Elfa, não aguento, eu vou começar por aí mesmo. Eu tô aqui salivando para falar isso, que é desde o começo, porque era uma coisa que eu estava esses dias refletindo, né? Vamos lá, você fala que você incorpora, você fala que você trabalha com um espírito, igual a Gil fala, também tem meu contato com os meus espíritos da Umbanda, meus espíritos do Candomblé. Aí o povo do druidismo, da bruxaria moderna, de não sei onde, fala, nossa, que coisa horrível, Wicca, blá, não pode. Oi, você está aqui nessa terra, que também foi colonizada, também virou casa dessa galera toda, e tinha galera ainda que morava aqui antes. Então você quer aí incorporar o espírito da macieira, de não sei quem, do carvalho e tal, mas e a samaúma, que é daqui dessa terra, você incorpora? E o jatobá, e o piqui, que são árvores do Cerrado, da Mata Atlântica, da Amazônia, do Sul, do Pampa. Então, assim, é muito lindo você dizer que você é de uma religião pagã, é muito lindo você dizer que você pratica tudo isso para a terra, mas aí na hora que a terra está conversando com você, mas não pode, o que é isso? Aí na hora que os seus ancestrais que não são só de sangue, né, nós brasileiros somos uma mistura de tudo, inclusive eu fiz meu exame genético aí, eu descobri que de Europa eu tenho só 49%, o resto tem até Japão e China no meio. Então, assim, tem África, tem América, tem ameríndio, tem de tudo. Então, assim, é um típico mapa genético de uma pessoa nascida no Brasil. Então, assim, essa galera toda tá aí falando com você tá dizendo que é mentira, que não pode? Primeiro, ou você é burro e não estudou magia, eu começo falando desse jeito para a pessoa tomar um choque. Porque você abre sua casa, chama tudo que é espírito e fala que vai incorporar sua Morrigan, ou só Hecate, ou só Bridget, ou só não sei quem. Você não sabe traçar um círculo mágico, igual eu vejo em grupos de ocultista a galera debochando da técnica. A galera debochando da técnica. Ai, os icanozinhos têm medo das coisas, por isso eles traçam um círculo. Mano, oi! O mundo espiritual não funciona com as mesmas leis daqui, por isso que uma das funções do círculo é ser um entremundos, é ser uma estação ali no meio do caminho. Vai vir um pouco de lá, mas vem um pouco daqui também. Né? Até porque quando você é levado 100% para lá, tá aí a Juju que não deixa eu mentir, como que são os mitos celtas quando a pessoa é arrastada para o mundo das fadas? Quando a pessoa vai para o mundo espiritual? O que acontece com ela? Tá aí a nossa mitologia que conta. A mitologia ela é usada como meio de ensinamento, de ética, de moral, de espiritualidade, de costumes, de aprendizado de uma população. Né? Igual tem algumas pessoas que entram na bruxaria e vão estudar os mitos, falam, mas como que um deus come o filho, engole, cospe, nasce grande, transa com a irmã? Mas a mitologia, vamos entender, gente, de uma vez por todas, para o paganismo, os deuses eles não são arquétipos. Os deuses eles não são máscaras sociais. Os deuses, eles não são nomezinhos bonitos. Os deuses, eles são a própria natureza. Quando a galera começar a virar essa chave, eles vão entender que quando ela chama Morrigan, ela não está chamando só a deusa celta lá. Aquilo que está ali é a própria energia do oceano, que era o outro mundo. Parte daquilo está manifestando em você. Quando você chama Brígide, você não está chamando só a deusa bonitinha da forja, do fogo, da água lá. Você está chamando a própria energia motriz de geração de vida. O fogo primordial que cria tudo, a água que alimenta tudo no começo dos tempos. Quando você chama Dágida, quando você chama Nuada, eu estou usando os exemplos celtas, porque a Juju está aqui, para puxar a sardinha, né, para ela fazer uma média com ela. Mas assim, podia usar qualquer um. Quando você chama Exu, você está chamando a dinâmica do universo. Aí o próprio candomblé brasileiro, não, mas não pode mexer com Exu, porque mexer com Exu é putaria. Exu tem que ficar do lado de fora. Aí vem a galera do Igercelegbá, que é a galera tradicionalista, Yorubá, e tem que mexer com Exu sim, porque Exu é o princípio criador, junto com o Batalá, o Duduá e o Lodumare. Sem Exu não acontece nada, o que vocês estão fazendo aqui? Aí começam os embates. Então, até para você ver, numa religião que é tradicional, como o candomblé, mas é brasileira, nasceu aqui,
o preconceito que existia com certas energias, com certas divindades, e que vem sendo desconstruído agora. Aí vem lá o cidadão da Wicca, branquinho, classe média, Wicca, gastei R$700 para montar meu altar, tudo bonitinho. Ah, não pode ter incorporação, canalização, isso é coisa de preto. É isso que ele está pensando, mas é óbvio que ele não vai falar isso. Aí o que ele fala? Não, mas não existe isso na bruxaria, porque a deusa é tudo, ela está em todas as coisas, então ela não vai se manifestar. Se a deusa é tudo, ela está em todas as coisas, é óbvio que ela também é você, sou eu. Tanto que a minha crença do motivo de por que funciona uma canalização de divindades é porque nós somos deuses também. Beijos quando vocês estiverem assistindo a live, digiram essa informação. Para mim, nós somos deuses. Na Havana, inclusive, nós somos deuses, lembrando que somos deuses. Né? Isso é um tema que perpassa a bruxaria. Esse fenômeno bruxaria que passa em todas as culturas, né? Não bruxaria enquanto religião, estrutura europeia, né, medieval que vem para cá. Não. Estou falando bruxaria enquanto fenômeno. Porque existe bruxaria na Grécia e eles eram perseguidos há 3.000 e tantos anos atrás. Existe bruxaria em Roma e o imperador pagão romano mandava matar a galera que ficava pelada no meio da floresta. Na Idade Média, a igreja continua a prática de perseguir a galera da bruxaria. Na África, as próprias Yami e Xorongá, que também eram consagradas e honradas como bruxas. Aqui no candomblé brasileiro, elas têm um puta de um preconceito com ela. E a própria galera tradicional da Nigéria, que está vindo para cá agora e desconstruindo esse ideário. Então, a bruxaria é um fenômeno que passa a todos os cantos. Né? Então, é disso que a gente está falando. E disso não tem uma possibilidade de você incorporar. E qual que é a diferença de divindade e espírito? Primeiro, se você quer começar a aprender a incorporar, começa com um ancestral seu. Se é um ser humano, ele também é um ser humano, não tem diferença energética praticamente nenhuma. Você só está numa vibração de encarnado, ele está numa de desencarnado. Mas o sangue dele está em você ainda, lá. Você quer começar a treinar? Uma das coisas que eu falaria para a pessoa é comece com seus ancestrais. Mas antes disso, aprende a brincar primeiro. Estuda magia. Vai estudar a importância de você proteger o lugar, criar uma proteção, fazer uma limpeza energética. Vai entender a técnica por trás disso. Porque é do mesmo jeito que na TCS. Na TCS, homens não canalizam deusas. E mulheres não canalizam deuses. Canalização nesse sentido profundo, né? Eu, por exemplo, já recebi cargas de Hecate, textos e tudo mais, né? Mas é um manto, é uma energia que vem mais mental. Aí sim eu vejo que é uma canalização igual o Elfo explicou. É uma coisa só mais mental mesmo. É inspirado pela divindade. Mas a canalização mesmo em si, mas as pessoas trans, elas vão ser canalizadas e instruídas de acordo com a identificação delas. E as não binárias? Não sei. Aí eu não consigo te falar, porque eu nunca peguei uma pessoa, porque eu já vi pessoas cisgênero e pessoas transgênero trabalhando dentro da bruxaria e funcionou 100%. Mas uma pessoa que não se identifica nem com um nem com outra polaridade, os deuses não têm polaridade, os deuses não têm gênero humano. Então, quando você está lidando com deuses, com Morrigan, ela pode vir como uma pedra, como uma espada, como um vento, como um fogo, como uma água, como uma pedra de gelo, qualquer coisa. Os deuses são a natureza, lembra? Não tem arquétipo aí. Arquétipo é a cultura que coloca. Os deuses são a natureza, ponto. Inclusive o Yahvé, né, que veio lá do Oriente Médio e virou Deus cristão. Ele também é a própria natureza. Né? Então, assim, o que acontece nesse processo? Acontece que você vai ser treinado e instruído para reverberar aquela polaridade da energia que você está mais alinhado. Né? Naturalmente, biologicamente, para pessoas que não têm os processos, né, de pessoas trans, que muitas vezes é um processo de disforia, de desconexão com aquela energia, com aquela polaridade, ela vai ser instruída com que ela se orienta. Né? Então, se é uma mulher trans, ela vai canalizar uma deusa. Se é um homem trans, vai canalizar um deus. Agora, uma pessoa não binária que não se identifica com nenhum dos dois, eu não saberia dizer, realmente. É só alguém que começasse a trabalhar e explicar, porque as divindades todas, não é só uma ou duas que a gente encontrou lá escondida na mitologia. Todas as divindades são para fora desse limite de gênero. Né? Então, tem essa questão também na hora de canalizar divindades. Mas e fadas? E dragões? E runas? Aí o negócio vai ficando um pouco mais específico e complexo. Né? Por exemplo, o processo mais difícil que eu já vivi até hoje, que eu achei que literalmente ia explodir, não foi com divindade, não foi com espírito, foi com dragão. Porque é literalmente uma energia que você entende assim, é uma energia cósmica, é uma energia que vibra numa vibração extremamente cósmica, extremamente alta, e você adaptar isso para o seu corpo, para a sua mente entender, é muito doido, é muito doido. Mas foi uma das mais difíceis. Mas fadas, por exemplo, eu, Alex, nunca tive tanto problema. Fluiu mais do que fluiu com o dragão.
entendeu? É uma energia mais esse plano aqui, essa terra, é mais visceral, é mais telúrica, é mais daqui. Então, tem essas distinções, essas nuancezinhas aí de como eu, Alex, vejo. Né? Então, eu veria que, por exemplo, canalizar um ser humano desencarnado é o mais fácil. Porque você é um ser humano, ele é um ser humano. Olha aí que legal, são 2 seres humanos. Então, é mais ou menos isso, gente. Mas, assim, desculpa já começar com essa empolgação toda, mas eu preciso falar. Gente, vocês têm que parar com o racismo de vocês. É racismo estrutural. Porque a galera da bruxaria dos Estados Unidos, da Europa, de outros lugares, que vem a gente fazendo isso aqui, eles acham lindo, que eles fazem isso lá também. A galera da bruxaria tradicional da Europa vem se iniciar em Fá, vem se iniciar nas religiões tradicionais africanas, que tem no Brasil, na África, na Nigéria, no Haiti. É verdade. Por que a gente vai criar esse preconceito aqui, pelo amor de Deus? Ou aquela coisa assim, ai, tá, mas vai vir preto velho. Ué, meu, se você tem esse sentimento, esse pensamento, se pergunta por que você tem esse pensamento, né? Sim. Esse sentimento. Da onde vem isso? Porque às vezes as pessoas elas pensam assim, ai, o racismo é aquela coisa horrível, que é aquela coisa horrível, mas ele tem muitas nuances, né? Mas não precisa pedir desculpa, Alex. É um deleite escutar você falar. É maravilhoso, porque você fala com propriedade, com estudo, com vivência, e, assim, é a pura realidade o que você traz. É o nosso discurso também, e que cada vez mais gente tem esse discurso para quebrar de uma vez, e cada vez mais pessoas possam ouvir, né? E as pessoas entenderem assim, cara, ninguém tá falando que vocês são obrigados, uma vez bruxo, vocês têm que trabalhar. Ninguém tá falando isso, nunca ouvi ninguém falar isso, eu duvido que venha falar. O que a gente está dizendo é que nem a gente brincava no início aqui, Alex, assim, que nós existimos, entendeu? Exatamente, você não tem direito de pegar a sua estupidez e ignorância em técnicas mágicas e vir forçar a goela abaixo das outras pessoas. Se você não sabe e acha que não funciona, tenta estudar um pouquinho. Eu começo sempre por aí. Porque eu posso não concordar. Não concordar é uma coisa. Por exemplo, eu não concordo com a ideia de qualquer energia me tratar como cavalo. Se vir, vai levar de volta. E isso não vai funcionar comigo. Entendeu? Isso não vai funcionar comigo. Vai ser a hora que eu quiser, porque esse corpo, quem deu o direito sobre ele para mim nessa encarnação é meu. Então eu faço com ele o que eu quiser nessa vida. Para mim, a bruxaria ela tem esse tema meio rebelde mesmo, viu? Não é para assustar ninguém, não. Mas assim, eu, Alex, trabalho desse jeito. Mas é óbvio que eu não vou destratar as pessoas que quiserem conversar comigo. Gente, vamos aí. Mas não vai ser que eu tô andando na rua, vou cair no chão, tremer, porque as pessoas levam para esse ponto, né? De achar que você vai estar ali de repente. Olha, essa diferença é salutar. Essa diferença é positiva. Você, dentro da sua vivência, tem a sua forma de trabalho, a gente tem a nossa, a gente tem a dela. Isso é extremamente positivo. Que é uma prática que é tão ancestral e raiz, essa prática da incorporação. E diversa. É um absurdo você querer formatar esta prática para apenas uma caixinha, uma cultura, um modus operandi. Muito pelo contrário. Uma vez, há muitos anos atrás, eu vi um vídeo de incorporação dentro do taoísmo, de um grupo de taoísta específico, que inclusive foi depois de um artigo de um taoísta umbandista, que o cara falava assim, vocês no Brasil não imaginam o quanto que os rituais taoístas são semelhantes a um terreiro de Umbanda. Ele falava isso no artigo. Exatamente, e são mesmo. São mesmo, tipo, há mais de 5.000 anos existe a incorporação. O cara no taoísmo, para incorporar neste vídeo que eu vi, não que seja assim a regra deles também, ele ia pulando de uma perna só, assim, que eu falei, se eu tiver que incorporar desse jeito, eu nunca vou conseguir, eu não tenho saúde nem músculo para aguentar isso. E legal, não é? Isso que ele falou é uma coisa muito interessante, porque comigo não funciona assim também, não. Tipo, eu tô aqui, de repente, não, nem pode ser. Não é assim. Agora, existe, sim, algumas pessoas que isso acontece. Sim. Né? Não por desequilíbrio, hein? Porque tem essa questão também, que não é assim, você tá na escola, incorpora na escola, né? Você tá no trabalho, isso é um problema, você tem alguma coisa aí que tá errado. Sim. Agora, existem pessoas que têm essa coisa do arrebatar. E eu vejo, assim, pessoas de terreiros bem antigos isso acontecer. Né? Isso não acontece comigo também, Alex, nem com ele, é bem aquela coisa assim, não é assim. Da mesma maneira que não é assim, chama a vovó Maria Conga aí que eu quero falar com ela. Não é assim também.
Entendeu? Chama a Pan aí que eu quero trocar uma ideia. E aí entra um ponto que eu também quero falar que existe. A gente não pode fingir que não existe, que existe. Que é a gente que pratica os processos de canalização e incorporação por interesses individuais e bota isso no meio do processo. Tem um monte. Né? Por exemplo, eu vou trazer um exemplo de uma história que eu acompanhei, que é uma história do meio pagão brasileiro, onde um amigo meu namorava uma pessoa de grupo X, e essa pessoa de grupo X levou meu amigo para um hotel, foi para o banheiro, canalizou Lúcifer, e o Deus falou para ele, você vai transar comigo agora, porque se você não transar, você vai ser atacado. É o quê? Gente, que absurdo. Então, assim, não existe o preconceito racial que a gente está aqui tentando destruir e tudo mais, mas também não existe esse outro lado, viu, gente? Divindade nenhuma vai falar isso para você. Se isso está acontecendo com você, meninas e meninos que estão chegando agora no meio pagão, homens e mulheres, mais velhos ou mais novos, não importa. Divindade não abusa. E a pessoa que está conduzindo o processo que pode ser o abusador, tomem cuidado. Exatamente. Exatamente na questão da hospitalidade, né? Exatamente. E tem uma outra coisa também, assim, ó. Tirando o seu iniciador, a sua iniciadora, a pessoa que é o seu orientador, tirando essa, e algumas pessoas do seu caminho espiritual, tirando essas, assim, cara, não tem essa de, assim, o fulano sonhou com a deusa e a deusa mandou dizer isso para você, tá? Se a deusa tiver que fazer isso, ela vai buscar você direto, ou o seu iniciador, a sua iniciadora, e olhe lá, entendeu? E olhe lá, porque o que eu vejo muito é isso aí, além da pessoa, tipo, incorporei a Deus, o Deus, e falou tal coisa para você para trazer. Muitas vezes a pessoa não tem coragem de falar na cara limpa, e aí a divindade vai falar, né? Ou a entidade vai falar. Isso é um câncer, seja em qualquer prática espiritual que envolva o trabalho com espíritos, com seres, isso é um câncer, né? Ou aquela coisa assim, sabe o que é? Que eu estava com a energia daquele Deus, e aí, eu bebi muito, porque eu estava com a energia daquele Deus. Meu, isso não existe. Um Deus não vai fazer isso para você. Não vai. Sim. É como o Alex trouxe. Não vai abusar de você em nenhum nível. Olha, minha mãe... Não, tanto é, gente. Eu já vi ela ainda como dirigindo o terreiro, organizar uma gira de esquerda e ela incorporar, e a minha mãe é que nem a Ju, ela é completamente inconsciente, ela incorporar os Exus ali que trabalham com ela há anos, e o Exu não colocar uma gota de álcool na boca, não comer as comidas que estava preparada para eles ali, para poupar o organismo da minha mãe, por causa do problema de saúde que estava cometendo ela naquele momento. Então, esse respeito, essa hospitalidade que a Ju trouxe, em qualquer trabalho bem feito, em qualquer desenvolvimento bem feito, vai ser uma verdade. Se tiver qualquer tipo de abuso, tem algo errado aí. E é um abuso, justamente, também é esse descontrole. Faz parte do treinamento, e a Ju trouxe muito bem isso também na fala dela inicial, faz parte do treinamento você aprender a se controlar. Você vai sentir, é claro que você vai sentir, mas qualquer coisa que você sentir, você já vai... Não, assim. Você vai ter momentos que você vai sentir presença, que seu corpo vai tremer, mas é você que manda no teu corpo. É você que manda. Sua banda. Exatamente. Porque, se você pegar qualquer ritual ali com os tamborzão tocando, todo mundo cantando ali, fazendo movimento, cara, você não vai sentir. A gente lá em Brasília, naquele ritual de... que tinha as quilombolas. As quilombolas. Mano, lógico que você sente os lances. As quilombolas batendo o tambor lá, eu e a Lu, a gente sentia o chão fazer assim, ó. Mas vai incorporar ali no meio do negócio? Claro que não. Claro que não. Então, da permissão, tem o que o povo tem que entender é que tem uma ética, né? Tem uma como é que fala? Uma etiqueta, né? Tem uma etiqueta, não é baderna, né? E você estava falando do vinho, eu fiquei, da pessoa que bebeu, tô vendo a energia do Deus, fiquei muito louco. Eu não tenho ideia de como que isso existe, porque Morrigan, quando vem, a gente vai ofertando vinho para ela, que ela gosta, né? Amigo, é assim, ó, se eu tomar um sobre, Juju,
sem entidade. Se eu tomar mais que um cálice de vinho, eu já chamo Jesus de Gertrudes, urubu de meu louro, entendeu? E de ritual, a Morgan ficar e secar uma garrafa. E a hora que ela vai, eu pareço que eu bebia nada, eu bebia água o dia inteiro. Entende? Então, tem essas... gente, eu não... O pessoal usar a entidade como desculpa, né? Eu acho complicadíssimo. Tanto porque você envolve... para desculpa das suas cagadas, né? Como gente aí mal intencionada que quer levar os outros no bico, fazer teste de sofá com a entidade. Gente, oi, como assim, né? Não rola. Ô, Jô, não rola. E para Uma você, coisa que eu fico abismada. Qual é a diferença que tem, se é que na sua vivência eu acredito que sim, pelo que a gente conversou nos bastidores, né? A diferença que tem entre incorporar um espírito, incorporar um encantado, um ser da natureza, um ser mágico, né? E incorporar uma divindade dentro da sua vivência. Você já falou um pouquinho na sua fala anterior. Assim, só um parênteses, o Alex precisa sair, pode se despedir. Obrigadão, viu? Desculpa mesmo aí o BO da energia, não deu para entrar antes. Vamos fazer outras, né, Lu? Vamos fazer outras. Já cobra dela aí, gente, marcar outras datas do calendário sobre o tema para a gente vir conversar mais, mas eu vou precisar sair agora por outro compromisso religioso, tá bom? Obrigado, Alex. Beijo, querido. Para mim, tem uma diferença das incorporações, tá? Eu sinto bastante isso. Claro que hoje, depois de um treinamento, a coisa é mais tranquila porque você sabe lidar. No começo, parece que o caminhão te atropelou, deu ré 10 vezes, entendeu? Você fica lá, você fica no dia seguinte que tu não quer fazer nada, você não quer levantar da cama, né? Eu, pelo menos, ficava assim, esbudegada, né? Mas, assim, as divindades hoje, para mim, é uma energia, é muito engraçada, é uma energia muito forte, muito densa, não no sentido ruim, é uma coisa, gente, sei nem como dizer, é como se você tivesse vestido um cobertorzão pesado, assim, sabe? Só que, ao mesmo tempo, é um cobertor pesado que tá te tirando do frio, então é uma coisa confortável, né? Tanto é que a Morrigan, tá? Eu falo muito da Morrigan porque é realmente a divindade que eu mais recebo, até eu sou uma sacerdotisa dedicada a Morrigan, meu sacerdócio é para ela, então teria como ser diferente, né? Ela tem uma espada dela, que o raio da espada é quase o meu tamanho, e ela, quando vem, ela segura, então eu vejo que ela se firma, ela não anda quase, né? Ela se firma, e é uma aterragem, né? E quando a espada não tá, ela fica brava. Ela tem lá as coisinhas dela, e ela quer as coisinhas dela quando ela vem, tá? Então, eu sinto que é essa coisa. E ela, às vezes, fala assim, eu me mantenho, não porque eu não consiga, mas porque ela é muito pequena. Ela é muito... Não é frágil, mas, assim, é como se o corpo precisasse de um sustento. Então, ela canaliza no ferro, né? E sendo ela uma senhora de batalha, tem tudo a ver a espada, né? Sorte de ter um marido armoreiro que pegou a espada para ela. E aí, pros Owens, é uma coisa muito tranquila. Ele estava até falando de não ser cavalo, né? De não ter nome. Os Owens deram um nome para nós, que somos os caminhantes. Eles falam que nós somos os caminhantes deles. Porque eles são árvores, eles não andam, então eles acham muito legal, é muito engraçado quando vem uma primeira entidade de Oan, que ela nunca vê, porque assim, né, o Oan tem 25, eu não sei se vão vir os 25, mas por enquanto vieram aí coisa de uns 10, né, eles ficam mexendo assim, eles mexem a mão, o pé, eles falam, é muito difícil, vocês são muito frágeis, dá medo de mexer em vocês, né, vocês são moles, via de regra, todos eles, olha, vocês são moles, né? A gente é meio massinha, né? Meio massinha para eles. Tanto é que os homens também não se movem, ou eles ficam em pé, parado, ancorado em alguma coisa, ou eles estão sentados, tá? Agora, a coisa mais difícil é encantado, né? Pena que o Alex teve que sair, mas ele vai escutar isso depois que ele vai assistir.
Os encantados, para mim, eu recebi 2 já, um de terra e um de água. Meu Deus, é muito louco. É uma coisa, assim, muito forte. A sensação que ele falou de parecer que o coração vai explodir é o que eu sinto quando vem encantado, porque eu tenho a visão, que é justamente o que ele falou, é o primordial da natureza, eles são absolutamente ingovernáveis. Então, a sensação que eu tenho é que eles estão aqui para passar um recado, eles estão aqui para ter alguma vivência, mas que eles realmente não gostam de estar aqui. É tipo assim, a última das opções, entendeu? Porque o sentimento que eu tenho... sabe quando tu põe uma roupa que tá curta em você, que tá apertada, e você não vê a hora de rasgar aquilo? É a sensação que eu tenho. Entendeu? Tanto quando eles estão se aproximando, aí quando eles se aproximam, eles vêm, aí Juju apaga, graças aos deuses, mas quando ele vai embora, parece que eu fiquei tolhida, parece que eu fiquei numa caixinha, assim, sabe? Os braços tudo doendo, as juntas tudo doendo, parece que tá tudo encolhido, esquisito. Então, é essa sensação que eu tenho. Então, para mim, é bem diferente os tipos de incorporação, né? E o que os meus amigos de clã relatam é praticamente a mesma coisa, com alguma outra diferença. E o que a Lívia sempre relata dá para saber quando é divindade e quando é árvore. Porque ela fala que da energia que chega, o jeito que chega, você já mata ali quem é um, quem é outro, porque a vibração, o ambiente está tudo diferente, né? Então, é uma coisa assim, que para a gente tem uma diferença muito grande, né? Eu não sei se outras pessoas que venham assistir um rito nosso têm essa percepção, ou se é porque nós 9 já estamos acostumados um com o outro, né? Já são aí quase 3 anos de convivência, dos 9, eu e as meninas mais que isso, né? Então, a gente já tem essa, como é que fala? Essa percepção, tá? E aí, o porquê que eu acho que isso é tão avacalhado, né? Que a galera não respeita, que tem todo esse preconceito. Eu penso em 2 coisas, principalmente. Primeiro, o ser humano abomina aquilo que ele não conhece. Então, o desconhecimento, né, a ignorância, faz com que as pessoas ogerizem, sem saber por quê, né? Enfim, é uma burrice, mas é parte da ignorância, né? E a outra coisa que eu penso, que é o seguinte: e se os deuses começarem realmente a falar o que se tem ou não se tem o que fazer, o que é o que não é, aonde vai parar a hierarquia desses supostos sacerdotes? Entendeu? Então, é aquela velha história. Meu avô já é falecido, meu avô foi ex-padre. E ele falava assim, se Cristo descesse hoje na Terra, que ele já faleceu, tem 4 anos e é atualíssimo as palavras do seu Jaime. Se Cristo descesse hoje na Terra, a gente crucificava de novo. Sabe por quê? Porque o clero, a igreja, não quer saber da verdade. Eles não querem saber da liberdade, eles querem todo mundo, debaixo da asinha deles, para levar chicotada. Não é diferente com a gente. Não é diferente com o paganismo, é exatamente a mesma coisa, ao meu ver. Entendeu? Então a galera refuta ou por ignorância ou por medo, né? Do cu travar com o povo, que os deuses falam assim, mas da onde você tirou isso? Exato. Você imagina isso num outro aspecto, no macro, né? Porque isso, na visão das pessoas, assim, elas vão perder um poder, né? Uma coisa meio assim... Sim, vai perder o poder. Vai perder o poder. E aí entra muito no que o Alex falou, nós somos deuses. Eles falam através da expressão que nós temos deles. Então, em primeira e última instância, nós somos eles. E se todo mundo entender isso, você vai ser livre. A partir do momento que você é livre, você não precisa de sacerdote. E aí, né? E aí esse bando de cagador de regra vai fazer o quê? Sentar e chorar, né? No cantinho, na sarjeta. Exatamente. É verdade.
Então, eu acho que é muito isso. São essas duas premissas que eu acho que a incorporação dentro do paganismo como um todo é muito rechaçada, tá? Gente querendo manter o poder e gente ignorante mesmo, aí não tem mais o que fazer, né? Só nascer de novo. É. E você, meu amor, o que você acha sobre a questão de espírito e divindade e sobre essa questão mesmo de preconceito? Na minha experiência, tem muito com o que eles já trouxeram, na verdade, né? Na verdade, até espíritos, eu vejo que dependendo da falange com que trabalhe, tem alguns que eu sinto mais facilidade na incorporação do que outros. Eu acredito que vai depender também da natureza espiritual, porque a gente fala de espíritos humanos, mas nós hoje estamos aqui, né? Mas já pudemos estar encarnado em tantos outros locais, então acho que muito da natureza espiritual também vai variar, independente de se é um espírito da falange que seja, né? Mas, indiscutivelmente, entre uma incorporação espiritual que eu sinto um controle maior, apesar de não me fazer uso deste controle, mas é algo mais que encaixa melhor, vamos dizer assim, numa linguagem simples. Quando é uma incorporação de divindade, é algo mais arrebatador. É algo que tira mais do eixo, que vem uma coisa assim que... Até um termo que a gente costuma usar, né? Aquele furacão que vem e te carrega, e a divindade faz o que tem que fazer e vai embora, e é isso que eu vejo. Existe diferença, obviamente existe diferença, como existe diferença também na questão de quando é uma canalização, quando e usando uma terminologia kardecista, mas apenas por considerar didática, né? Existe aquela questão da psicofonia, que é quando ou a divindade ou a entidade vai usar da sua voz. Existe também a questão da psicografia, que é quando você realmente perde o controle e vai escrever uma mensagem. Ou desenhar. Então, existem vários tipos infinitos, né, de manifestação, tanto de divindades, quanto de mestres, quanto de entidades, quanto de encantados, etc. A incorporação é só um destes tipos, né? Mas, para mim, a incorporação de entidade, ela é algo, até por ser consciente, né? Eu não sei como que é para alguém que é inconsciente. Eu estou vendo agora a Jo falar. Mas, por ser consciente, eu sinto mais tudo que está acontecendo quando é um espírito, mesmo quando é um encantado, nós já tivemos essa experiência também, do que quando é uma divindade. Quando a divindade é algo que é perceptível na minha pele, que é algo muito além de mim. É como se o meu corpo fosse explodir se ela ficasse por muito tempo ali. E você? Para mim, é basicamente o que eles trouxeram também e o que você trouxe. O que eu sinto muito, assim, quando é um ser ou um espírito, eu sinto uma questão de alguns sentimentos mais, posso dizer assim, mais próximo do humano. Então, tem alguns sentimentos que envolvem, né? Então, quando vem a história daquela divindade, daquela entidade, daquele ser, parece que eu sinto, é como se eu estivesse sentindo aquilo. Então, é muito próximo. Existe uma proximidade de sentir. E quando é uma divindade, é algo que parece assim, sabe? Não sei se vocês já assistiram aquele filme Lucy. Quando, tipo, tem um spoilerzinho aqui, tá? Mas tem uma parte no filme que ela tudo faz sentido, assim, para ela, assim. É como se houvesse você saber o tudo. Só que como eu sou pequenininha, sou um ser humano, sou um deus, uma deusinha bebê, né? Eu não consigo entender tudo, mas eu sinto aquela grandiosidade, como se eu... nossa, tudo faz sentido. Agora, se eu tiver que explicar, eu não sei explicar, porque o meu cérebro não consegue... Tá além, né? Tá além, assim, e é realmente isso avassalador. Então, enquanto tá com a divindade ali, parece que eu fico num outro mundo aprendendo, e fazendo algumas coisas num outro mundo com essa divindade, enquanto ela tá fazendo o que tem que ser feito. Então, tudo parece que faz muito sentido. Mas é igual quando você acorda de um sonho, que você fala,
esse sonho foi foda, esse sonho teve muita coisa, mas eu não sei dizer o quê. Não sei explicar. Me ensinaram um monte de coisa, mas não sei o que foi. Né? Então, eu achei... E, assim, é perceptível quando você seja um ser, seja um espírito, seja uma divindade, você... É o que a Ju trouxe, assim. Se você tá lá e vem você sente. Não tem como você não sentir. A atmosfera muda. Tudo muda. Né? E quando você tem mais contato com aqueles seres, espíritos, né? Aí você identifica. A pessoa, assim, pôs a cabeça, você já fala, é fulano que tá ali. Você já sabe. Dificilmente eu não percebo quem que vai incorporar na Lua quando ela vai incorporar, ou na minha mãe. Só de... É o que ela falou. O trejeito do corpo... Você bater o olho, né? Você já sabe. Às vezes a pessoa até não percebe, Não né? percebe. E uma coisa interessante que você trouxe, Ju, que eu já senti também, é claro que é impossível, eu acho que alguém que já tem incorporado todas as espécies de seres, né? E, por exemplo, eu acredito que eu nunca tenha tido a experiência de incorporar o espírito de uma árvore. Mas você estava falando a questão deles falarem que a gente é muito mole, né? E das experiências que eu já tive, o que eu já consegui captar, porque a minha cabeça não para, né? Eu deixo minha razão de lado, mas o meu cérebro fica tentando entender quem que está ali e o que está acontecendo. Nós temos uma familiaridade com o nosso corpo e com o nosso sentido que a gente não percebe, a gente não tem consciência disso. É a mesma coisa quando eu tive paralisia facial, que eu comecei a perceber quanto que é difícil você fechar o olho, você mexer a língua. E a gente não percebe isso no dia a dia dentro de um funcionamento normal. E determinados encantados, eles não têm uma experiência com os 5 sentidos e o corpo físico da mesma maneira que a gente. Então, tem espíritos encantados que, tipo, o movimento é outra coisa para eles. A comunicação é outra coisa para eles. Os sentidos é outra coisa. Então, tem alguns... Certeza. Eu já percebi que era como se fosse tudo tato. A percepção de pele é algo muito forte. Outros é algo muito de, sei lá, como se fosse só respiração. Então, eu vejo que essa percepção deles quando estão no nosso corpo, e eu vejo que isso é uma das dificuldades que tem, do nosso cérebro se adaptar. Opa, não. Calma que agora o programa é outro. O que eles sentem, né? Verdade. É bem interessante que você trouxe, porque é igual... Eles sentem a gente muito limitado. Quando a gente vai no dentista colocar uma obturação. Isso, se coloca uma coisinha diferente ali, você já fica um negócio esquisito na sua boca. Então, eu imagino que a sensação é essa, né? Imagina você dentro de uma árvore. Pensa ao contrário, a gente, acostumado com o nosso corpo de massinha, numa árvore. Dá uma claustrofobia só de pensar, né? Eu fico imaginando... Parado, você não pode se mexer. Você sente preso ali naquele negócio. Uma boa... E é engraçado, porque quando eles vêm, né, as primeiras vezes, eles esticam, assim, a mão, eles mexem os dedos, eles são encantados com os pés, né? Porque... eles ficam mexendo os dedos do pé, ficam mexendo para cá, eles falam, ele é muito diferente, vocês são muito diferentes. É muito esquisito estar aqui dentro, eles falam. Muito bom. É muito engraçado, porque é um aprendizado, né? Um aprendizado de lá e de cá. Uma coisa que o Alex falou, que eu tomei, assim, um tapa indireto, mas não porque ele quis dar, por causa de coisas que já aconteceram. Uma vez a gente perguntou, falou assim, a gente está tendo a energia das OANs, né, das árvores, e são as árvores, grande parte europeias, né, a gente pode aqui, aí, voltou, então, a gente perguntou, a gente pode trabalhar as daqui? E a resposta que o OAN que deu, que foi o Abeto, falou assim, mas deviam ter começado por elas estão aqui bravas, porque por que vocês foram buscar a gente que está lá do outro lado, se vocês têm aqui, né? Ele assim, a gente entende que é por conta a gente entende que é por conta da espiritualidade, mas vê o que está aqui. Tanto é que uma das primeiras coisas que eles falaram para a gente antes de sermos oráculo ou escrita, nós somos árvores.
vai estudar, vai nos conhecer. E aí a gente, né, aí sobrou para o marmitão aqui, porque eu sou botânica, né, bióloga com ênfase em botânica, e a gente começou a estudar a parte botânica dos OANs, né? Tanto é que quando eu dou o meu curso de OAN agora, o meu foco é na botânica, e da botânica eu trago para a espiritualidade, para oracular, para seja lá o que for. Então, a gente tem planos também para começar a trabalhar daqui. Legal. Né? É que a pandemia enhacou todos os nossos planos. Mas há de acabar, há de acabar. Com certeza. Ju, você tem as últimas palavras, uma despedida para todo mundo que vai nos assistir? Gente, não sei, eu já falei tanto. Eu acho que cabe chamar a atenção, principalmente para o pessoal que é novo. O pessoal que é velho no rolê e vai assistir a gente, eu acho que vai ter aquele sentimento que passa pelo que a gente passa, assim, nossa, é o sentimento que eu tive quando a Erin falou que existia esse tipo de manifestação de árvore lá nos Estados Unidos, na Europa. Eu falei assim, nossa, não estamos sós, né? Mas eu acho que mais para a galera que está vendo, está caindo de paraquedas no rolê e não conhece, estudem, avaliem o que vocês estão tendo, de quem vocês estão tendo, por melhor que seja o sacerdote iniciador, o que foi, questiona, pelo amor dos deuses, né? Se tiver que virar um Sócrates da questionabilidade, vire, entendeu? Antes você questionar e você ter respostas, e respostas sinceras. Eu morro às vezes de falar para meus alunos, eles vêm com umas perguntas capciosas que eu falo, não tenho a menor ideia, eu vou lá buscar e aí eu passo para vocês. O sacerdote não tem que saber tudo, viu, gente? Nós somos humanos, estamos aprendendo também, e muitas vezes os questionamentos de vocês nos forçam a ser melhores, aí atrás, né? Então desconfia desse povo que sabe de tudo, começa daí. Desconfia desse povo que tem resposta para tudo, ou que dão aquelas respostas vagas. Não, a gente brincava, né, na época da sala da UOL, que quando você perguntava alguma coisa para um telemita, você não pode saber isso iniciado, é só para o 3º grau. Só para iniciados de 3º então, desconfie das respostas vagas, né, tenho confiança em você, né. Vocês estão começando hoje, mas todo mundo aqui um dia começou, né? Então, assim, eu acho que o que falta para a galera hoje é um pouco mais de autoconfiança, né? E um pouco mais de discernimento, né? Às vezes, você está lá para fazer alguma coisa, você até super iniciante, Baby Wicca, Baby Witch, Baby qualquer coisa, mas você vai fazendo não sei o quê, e ali na tua cabecinha tá assim, não, vira para a esquerda, não vira para a direita, entende? Ou assim, deixa para amanhã, espera mais uns dias. Ah, não, mas o sabá é hoje. Não, mas... E a tua cabeça está falando, pomba, escuta você, escuta a tua intuição, né? Então, acho que é mais isso, tente filtrar mais as coisas, estude, questione e dê ouvidos a você, né? Não que você não tenha que dar ouvido para os outros, pelo amor de Deus, né? Vamos fazer a interpretação de texto correta aqui. Mas quando você está com aquela coisa muito premente na sua cabeça, vai atrás, porque é aquilo que a gente falou, em última instância, em primeiro, os deuses somos nós também, nós somos eles, então muitas vezes é ele aqui, ó, falando. Verdade. Acho que é isso, gente. Bom, eu concordo com tudo que eles disseram aqui, eu acho que realmente concordo com a Ju. Este material vai ser um material fantástico, que a gente, até então, a gente vinha trazendo e desenvolvendo materiais sozinhos, né? Cada qual no seu canto. Cada qual no seu canto. Então, essa oportunidade da gente estar junto aqui, unido por aquilo que nós temos de comum e também pelas nossas diferenças, porque não tem problema. Não tem problema, e a gente ouviu a Ju e a Juju do druidismo, eu e você da bruxaria moderna, meio eclética, sim, a Petrúcia e o Rafael Cacaso da tradicional e o Alex da Wicca. Né? Então, é bem diverso. Sim, foi uma abrangência, e eu acredito que aqui no Brasil é o primeiro material tão diverso
dentro do universo pagão. Que está se fazendo, excelente isso. Então, é uma oportunidade que eu concordo que vai ser maravilhosa para quem vai nos ouvir, para quem vai ver este vídeo. Como ficou claro, nós não temos todas as respostas, mas eu tenho certeza que vocês também terão nossos contatos, aqueles que estão começando, aqueles que precisarem de dicas. Não se sintam sozinhos, como a Ju colocou agora. Podem entrar em contato com a gente, podem tirar dúvidas com a gente vai conversando e os deuses sabem do futuro. Entendam uma coisa, e a aceitação eu vejo que é o primeiro caminho. Racismo e misoginia, eles são tão estruturais e inconscientes que eles estarão presentes na sua vida todos os dias. Se a gente não tiver ligado para identificar, você vai acabar perpetuando este movimento, inclusive na sua prática religiosa. E como o Alex muito bem disse antes dele sair, nas palavras finais dele, todo esse processo de negação da incorporação, ela vem, sim, de um racismo estrutural que tem no Brasil e no mundo inteiro, mas principalmente aqui no Brasil, e que acaba relegando estas práticas apenas a religiões de matriz afro. Não é exclusividade das religiões de matriz afro, como ficou bem claro nas lives que a gente desenvolveu aqui, e todos que falaram. Mas, mesmo que fosse, porque como a Ju bem trouxe no momento da fala dela, talvez aqui no Brasil as religiões de matriz afro foi o caminho que os deuses encontraram para manter vivo, sem interrupção, esse trabalho. Então, mesmo que fosse, ainda assim, seria uma fonte, como foi para mim, como foi para você, como foi para a Ju, como foi para outra Ju, seria, sim, uma fonte para a gente acessar esta prática pagã e resgatar esta prática na nossa espiritualidade moderna. Com certeza. Então, e pegando a questão que não é só matriz africana, eu lembrei aqui agora, não precisa acreditar em nós, não. Vai atrás de estudo. Vocês querem um cara? Vai atrás de um livro Benandante, do Carl Ginsburg. Eu sempre trago esse fácil. Ele retrata tanto o desdobramento espiritual, incorporação, outras faculdades mediúnicas, entendeu? É um desbunde o livro, é um banquete para quem quer saber sobre isso. Perfeito. E o cara não tem nada de espiritual. Ele é antropólogo. Pelo contrário, não tem nada. Historiador, ele é acadêmico, chato. Vou te falar, a leitura é pesada no sentido de ser chata, entendeu? Ela é maçante, tem aquele linguajar acadêmico, mas ele é perfeito na análise dele. O outro livro dele, que é o História Noturna, que fala sobre a criação da bruxaria, resvala no tema também, não é o central, é que o Benandante ele é mais central. Outro que, e é o que eu falo, precisa acreditar em gente que a gente está falando. Vai atrás dos acadêmicos. Vai estudar. Exatamente. E você, amor, das suas últimas palavras e encerramento? Gente, eu endosso tudo que vocês trouxeram, acho que é isso, acho que a gente montou um material legal. Aqui ninguém aqui está querendo pautar nada, a gente só está, tanto que a gente falou, só vamos dividir o que a gente vive. Sim. A gente está aprendendo também, né? Então, assim, ninguém aqui é supra-sumo de nada, mas a gente tem um caminhar nessas sendas. Então, no que a gente puder ajudar vocês, naquilo que a gente souber também, os nossos contatos vão ficar aí na descrição dos vídeos, de todos, né, que participaram desses vídeos todos, e contem com a gente. Eu endosso, assim, cuidado, né, cuidado onde vocês andam, sem pressa, não tenham pressa disso, pressa daquilo, e se for possível, não querer se desenvolver sozinho. Não querer se desenvolver sozinho, vou começar aqui sozinho, não. E se possível, antes de vocês repetirem, porque uma coisa também que é muito comum quando a gente começa o caminho, e a gente meio que, sei lá, às vezes a gente tem admiração por alguma figura pública, né? É a gente repetir o que essa figura pública fala. Então, antes de você repetir o que uma figura pública fala, seja quem for, tá? Seja quem for. Exatamente. Pensa, aquilo realmente faz sentido? Como a Ju trouxe, questiona.
Tá, por quê? O que está por trás dessa fala? Porque assim vocês vão tendo uma visão crítica e vocês vão moldando o caminho de vocês. O caminho pagão, seja ele que senda for, tem uma questão de subversão, tem uma questão de questionador. A gente é assim, a gente não é a vaquinha do presépio, né? Pelo contrário, a gente é a ovelha negra. Então, assim, lobo. O lobo. É o bode colorido de Satã. Exatamente. Então, a gente tem essa natureza, não percam essa natureza para agradar A ou B, porque eu acho que a Juju Couto vai concordar comigo. É porque eu acho que não sei quem vai concordar comigo, que a Lua vai concordar comigo. A gente não tem que concordar, gente. Né? Esse projeto é um projeto de um movimento que todos nós aqui, outros, estamos fazendo, que é aquilo que nos une. Né? Não para pautar nada, mas o que nos uniu nesses vídeos? O fato de que somos pagãos, o fato de que trabalhamos com incorporação. As nuances a gente procurou apresentar para vocês aqui nessa série de vídeos, e aí vocês absorvam, antes de falar, eu acho que a Lua está certa, eu acho que não sei o que lá, ou acho que eles estão totalmente errados. Para, pensa, reflita e vai estudar. Vocês tiveram aqui indicação de livros, vocês tiveram indicação de fontes, vão estudar. E a gente espera de coração que vocês tenham gostado e que tenha contribuído aí para o nosso debate. Certo, meu povo? Com certeza. Beijos para vocês e até a próxima. Beijo, galera.